Olá, pessoal. Como é que estão? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês que me acompanham aqui no meu canal Forasteiro O Destemido 02 no YouTube. Quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal do grupo Ordem e Progresso. Um abraço para o ADM Pinho, um abraço para Papa Solo, um abraço para Justino, um abraço para o Antônio, Vigilante, um abraço aí, Antônio, um abraço, que Deus abençoe você aí em Salvador. Um abraço também aqui para Alexandre, né? Alexandre é uma pedra no sapato, ali no grupo Ordem e Progresso, mas tem desistido aí, não tem falado muito não. Um abraço também para todos os outros grupos, né, que eu faço parte aqui. É porque tem muitos, eu esqueço o nome. Uma hora eu vou aqui fazer um rascunho desses grupos todos para que eu possa citar o nome dos grupos que eu faço parte. Mas eu vou comunicar esse vídeo a todos eles aí, ok? Então, em nome desses que eu citei aqui, eu cumprimento todos os outros grupos que eu faço parte aí da política, né? Que eu faço parte da política. Então, um abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora mesmo no canal Forasteiro O Destemido 02. Vai lá no sininho para ver se o seu sininho está ativado. Se você não é inscrito, dá essa força aí. Se você gostar do conteúdo, você dá o like. Se você não gostar, dá o dislike. Não tem problema nenhum. Ok? Eu quero aqui só conversar com vocês. Conversar com vocês conversar comigo. E juntos nós vamos aprender, né, a respeito das coisas da política e também das coisas divinas, ok? E eu quero aqui especialmente dedicar esse vídeo hoje a Solange. Solange é uma componente do grupo Ordem e Progresso, uma pernambucana lá da minha terra, né? Lá da minha terra. Um abraço para Solange aí no Pernambuco e todos os meus irmãos pernambucanos aí no Pernambuco, todo nordestino pernambucano, tá certo? Que Deus abençoe vocês aí, que Deus abençoe o meu Pernambuco, para que assim nosso estado venha receber as bênçãos cada vez mais do Deus único. Mas eu quero dedicar esse vídeo a Solange. Gente, há 3 dias que nós estamos discutindo no grupo Ordem e Progresso. Se você ainda não faz parte do grupo Ordem e Progresso, entendeu? Você pode ligar para mim no 8348-8165, aqui em Feira de Santana, e eu vou mandar o link para você entrar no grupo Ordem e Progresso aqui da cidade de Feira de Santana. Ok? Se você não faz parte desse grupo, lá a gente trata de religião então, e tratamos também de política. Só que durante esses 3 dias, os bolsonaristas no grupo Ordem e Progresso estão debatendo religião. Religião não, debatendo a verdade, qual é a verdade, que igreja é a verdade, e onde está, quem prega a mentira, e quem... Então tem 3 dias nesse debate no grupo Ordem e Progresso. Se você faz parte de um outro grupo e quer fazer parte do grupo Ordem e Progresso, liga para mim neste momento aí no 875, Feira de Santana, Bahia, 8348-8165. Salva a mim aí o meu número aí no teu zap e manda um oi aí e eu converso aqui com a DM para que ele possa mandar para você o link do grupo Ordem e Progresso aqui na cidade de Feira de Santana. Ultimamente nós temos falado, tem 3 dias no embate forte, né? O embate está forte lá no grupo Ordem e Progresso, porque nós vamos tratando de religião, tratando de crença, de doutrina, da Bíblia, né? De Deus. E o negócio tá feio lá, tá pegando, porque os bolsonaristas lá se dividiu, viu? Se dividiu. Quando tratou-se de religião, os bolsonaristas tá dividido no grupo Ordem e Progresso. Mas vamos lá. Mas se você quiser fazer parte, como eu disse, é só ligar para o número 758348-8165 aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Mas o assunto que eu vou trazer agora é que lá no grupo Ordem e Progresso, aqui em Feira de Santana, tá tendo um debate se a Igreja Católica se os ensinamentos da Igreja Católica é pagão
ou não? Então, o meu amigo Binho, patriota, ele mandou mostrar para a Solange e para o pessoal do grupo aqui de Ordem e Progresso, mostrar o paganismo dentro da Igreja Católica, dentro das Escrituras. Então eu preferi não responder em áudio e decidi a fazer esse vídeo para que vocês possam conferir comigo. Eu vou mostrar dentro das Escrituras Sagradas os ensinos pagãos da Igreja Católica, certo? Esses ensinos aí que ela vem ensinando as doutrinas da Igreja Católica, tá certo? Se realmente condiz com a Bíblia. Eu vou começar pelos 10 mandamentos da lei de Deus, que é o princípio básico, que é a base do governo de Deus, é os 10 mandamentos. Todo o governo de Deus ele é baseado nos 10 mandamentos, é a base do governo de Deus. Tá certo? Vamos lá? Vamos orar? Vamos conversar um pouco com Deus? Vamos pedir perdão dos nossos pecados? Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai, é em nome de Cristo que nós, nesse momento, nos unimos para buscar a Tua presença, porque sem ela jamais poderemos entender a Tua palavra. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões, porque são várias. Abençoa o pessoal do grupo Ordem e Progresso, a Solange, a Binho, a Surgindo, a Alexandre, enfim, todos aqueles, Pai, e todos os grupos que eu faço parte. Então, Deus, vamos tratar desse assunto aqui muito polêmico. Estou gravando um vídeo para distribuir logo mais e faça com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e eles possam comentar, dar sua opinião. Mas não queremos botar o eu aqui. Fique sempre por baixo essa minha pessoa que vos fala. Que eu diminua, mas o que o teu filho em mim cresça muito mais. E nessas pessoas que vão ouvir esse vídeo. Aqui não tem professor. O professor é o Senhor. Portanto, abriremos a tua palavra para mostrar de que a Igreja Católica está inserida na Bíblia como uma falsa igreja. Mostra-nos, Senhor, porque sem o auxílio de Ti, não podemos mostrar nada. Amém. Vamos lá. Igreja Católica, a Igreja de Roma, ela é ou não é a Igreja de Deus? Como mostrar as heresias da Igreja Católica dentro das Escrituras? Vamos começar pelos 10 mandamentos? O primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, ó, Êxodo 20 e o verso 1. Diz assim, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Nesse mandamento, Deus diz que é para a gente não escolher outros deuses diante dele. Se Deus está dizendo que não era para escolher um outro Deus, é porque há a possibilidade de um homem fabricar um Deus para si e esquecer ele. Então, portanto, ele disse, não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então o segundo mandamento da lei de Deus diz o quê? Não farás para ti a imagem de escultura. Vamos continuar, depois a gente vem comentando. No verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Quarto mandamento. Capítulo 20 de Êxodo, verso 3 em diante.
O quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, terra, mar e tudo que nele há, e no sétimo dia descansou. Quarto mandamento da lei de Deus é que é a guarda do sábado. Vamos continuar, depois a gente vem comentando, depois eu vou mostrar que as heresias da Igreja Católica, as mentiras da Igreja Católica, as doutrinas pagãs da Igreja Católica, ela entra em confronto com os mandamentos de Deus. Vamos lá para o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Quinto mandamento, não furtarás. Não, quinto não. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos da Igreja de Deus. Aqui estão os 10 mandamentos de Deus, contida no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao verso 17. Vamos agora comparar os mandamentos da Igreja Católica com os mandamentos de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, é porque eu não estou com ele aqui agora, mas você pode pesquisar, e os mandamentos da Igreja Católica. Você pode ir aí pesquisar no Google aí, para que você saiba os 10 mandamentos da Igreja Católica. Dá um Google e veja aí os 10 mandamentos da Igreja Católica. Pegue os 10 mandamentos da Igreja Católica e junte e bote de lado a Bíblia, os 10 mandamentos de Deus do Êxodo 20, e pegue os 10 mandamentos da Igreja Católica. Faça uma comparação. Compare os mandamentos da Igreja Católica com os mandamentos de Deus para ver se bate. Não bate. Vou dizer dois mandamentos da Igreja Católica que não bate com a Bíblia. Um mandamento da Igreja Católica. Os 10 mandamentos da Igreja Católica, tem um dele que diz guardar domingos e festas. Se eu for para a Bíblia, diz guardar o sábado. Doutrinas pagãs. Doutrinas mentirosas, falsa, enganosa. Porque a Bíblia manda guardar o sábado. E a Igreja Católica, nos mandamentos dela, diz que o sábado o domingo é o dia santo. Santificais domingos e festas. A Igreja Católica está dizendo que nós devemos santificar o domingo e as festas da Igreja Católica. Como essa que passou ontem. A Semana Santa é uma festa da Igreja Católica, não é uma festa de Deus. Então a igreja, nos 10 mandamentos da Igreja Católica diz o quê? Guardai domingos e festas. Um erro, uma mentira. Porque no mandamento de Deus, no capítulo 20, nos 10 mandamentos de Deus, no capítulo 20, o verso 8, é muito claro em dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E nos mandamentos da Igreja Católica, ela diz o quê? Guardais domingos e festa. Por aí você tira a conclusão de quem está falando a verdade. Outro mandamento da Igreja Católica, que prova ela como a Igreja da Babilônia, que prova que ela é a igreja do Apocalipse, capítulo 17, onde João viu uma mulher, uma prostituta montada numa besta. Mas o mandamento que eu vou citar aqui, que identifica a Igreja Católica como uma igreja mãe, falsa, mentirosa. Primeiro eu já citei um. No Êxodo 20, capítulo 8, diz sábado. Na Igreja Católica ela diz guardais domingos e festas. O outro mandamento, que está nos 10 mandamentos da Igreja Católica, diz assim: não pecar contra a castidade.
Aqui nos 10 mandamentos a gente não vê isso. Esse mandamento da Igreja Católica que diz que não deve pecar contra a castidade. O que é a castidade? A virgindade, né? É castro, é virgem. Não pecar contra a castidade é um mandamento da igreja, é um mandamento dos 10 mandamentos da Igreja Católica. Mas aqui no livro de Êxodo, onde se refere aos 10 mandamentos de Deus, não tem esse mandamento. Não tem esse mandamento. Aqui no mandamento de Deus, no terceiro mandamento de Deus diz: não farás para ti a imagem de escultura. Dentro dos 10 mandamentos da igreja de Deus diz: não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, não prestarás culto. Mas se você entrar dentro da Igreja Católica agora, nesse momento, você vai ver que está repleta de imagens de escultura e as pessoas reverenciando e adorando e prestando louvor. Por isso que esses mandamentos, contrário às Escrituras, apontam a Igreja Católica como uma igreja mãe falsa, mentirosa e enganosa. São muitos mandamentos. O mandamento da Igreja Católica é que os padres não podem casar. Mas se você for aqui na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, Deus disse, lá na criação, Deus disse: é bom que o homem não esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe ajude. Mas o mandamento da Igreja Católica diz que os padres não podem casar, contrariando o que Deus disse. Por isso, a Igreja Católica, para mim, não só para mim, mas para todos os profetas da Bíblia, para todos os apóstolos, inclusive João, que teve preso na ilha de Pátimo, e que viu os símbolos da identificação dessa Igreja Católica. O Apocalipse capítulo 17, João disse: viu a mulher montada numa besta, de cor escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas. E tinha na mão um cálice de ouro, dado de beber a todas as nações. Ou seja, eu já provei que a Igreja Católica é a igreja da Babilônia, é a igreja mãe, e que você que está dentro da Igreja Católica saia imediatamente para servir a Deus de outra forma. Eu já provei que a Bíblia diz que Deus diz que nós temos que guardar o sábado. A Igreja Católica diz que nós temos que guardar domingos e festa. Prova que essa igreja é mentirosa. E o que você está fazendo dentro dela? Faça uma reflexão. João teve uma visão dessa igreja quando ele, na ilha de Pátimo, levado preso como prisioneiro pelo Império Romano naquela época, ele lá teve a visão do futuro e disse: eu vi uma mulher montada numa besta de cor escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas. Tinha na mão um cálice e tem dado de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Que tipo de prostituição? A Igreja Católica se prostituiu. Porque a Igreja Católica, ela já teve no passado mais próxima de Deus. Não é que a Igreja Católica teve próxima de Deus, é que um povo teve próximo de Deus. E ela, lá em Roma, se contaminou. Começou a aceitar os deuses de barro, de pedra, de gesso, contrariando a vontade de Deus quando disse: não farás para ti a imagem de escultura. Se você faz parte da Igreja Católica, deixa eu te dar um conselho aqui. Sai do meio desse povo. Eles não têm o caminho certo, eles não têm a verdade. Eles adoram monumento,
Eles ensinam a guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em vez de ensinar o que Deus diz na Bíblia, que é o sábado. Se você ficar dentro dela, você pagará o preço. Tá ouvindo, Solange? Papai Solo, Binho, Alexandre. Então, ela é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Quando diz que a Igreja Católica é a igreja mãe, é a igreja maior, e diz que ela é mãe porque ela tem filha. Quem são as filhas? Provavelmente as igrejas evangélicas. Porque se ela é a igreja mãe, a igreja mó, a igreja maior, e ela é mãe, ela como igreja também ela é mãe, isso quer dizer que ela tem outras igrejas que servem a ela, separadas do templo. São as igrejas evangélicas, que carrega em parte boa parte das doutrinas dela, da mãe, dentro da igreja evangélica. Então, eu vou concluir o vídeo dizendo para o pessoal do grupo Ordem e Progresso e também para todos os grupos que examine, faça que nem o povo de Bereia. Você já viu falar no povo Bereia, conhecido os bereanos? Não? Pois é. Lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, naquelas bandas por lá, existia uma cidade chamada Cidade de Bereia. E Paulo, pregando nessa cidade, ele teve numa cidade chamada Tessalônica. E lá ele pregou a palavra e o povo ouviu naqueles dias. De lá, Paulo partiu para a cidade de Bereia. Quando chegou em Bereia, Paulo começou a pregar também. E aquele povo de Bereia ouviu Paulo. Mas além de ouvir Paulo, ele fez algo a mais. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles iam para casa, depois que terminava, ele ia para casa, pegava o livro que eles tinham para conferir o que Paulo estava pregando, se realmente tinha base no rolo dos profetas que eles usavam, né? Que hoje a gente chama de Bíblia, né? E sabe o que foi que Deus disse com esse povo? Deus disse assim: o povo de Bereia era mais nobre, era mais inteligente. Por quê? Porque examinava as escrituras com toda avidez. Tá você examinando a escritura? Tá você pegando o livro e examinando o que o padre diz para você? Tá você examinando a escritura como fazia os bereanos? Ou você tá resumindo em tudo que o seu padre diz e que o seu pastor diz? Tome cuidado, porque a grande Babilônia, a Igreja Católica, ela tem dado de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações, até dentro das igrejas evangélicas. Um abraço.